Salve, salve, galera! Sou o professor Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui novamente para mais uma aula. E você já conhece todo o protocolo. Curte o nosso vídeo, fundamental para nós. Comenta, cara, traz a sua opinião, traz a sua dúvida. Vai ser um prazer enorme interagir com você aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para a gente fazer aquela rede do bem super bacana. Se você ainda não se inscreveu, eu acho muito difícil que isso tenha acontecido. Você está aqui toda semana, eu sei que está. Se inscreve, se ainda não rolou. E ativa o sininho, fundamental também, para que você tenha acesso a todo o conteúdo diário do Enem 360, a maior e mais completa plataforma gratuita para o Enem, a prova do Enem de 2020. Tudo disponível aqui no YouTube para você, beleza? Sem mais delongas, vamos pegar novamente nosso caderno aí de provas, caderno 2015, tá? Ainda o caderno 2015, questão 30 do caderno azul, o nosso caderno base. Essa questão ela vai falar sobre a existência dos agentes externos. Os agentes externos são aqueles responsáveis pela modificação do relevo. Na verdade, os agentes internos criam relevo, os agentes externos modificam esse relevo. No nosso levantamento ficou muito claro que as questões sobre agentes externos, elas aparecem numa proporção bem maior do que a questão dos agentes internos, questões relacionadas aos agentes internos. Perfeito? Os agentes externos apareceram em 5 das 90 questões dos últimos 5 anos. A gente está falando de primeira aplicação de prova. Isso corresponde a 5,6% dessas questões. Perfeito? Vamos ao texto, galera. O texto fala o seguinte, ó. Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo, pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, né? Seria o que eu chamo de recheio do relevo, né? É a base do relevo. Tipo de estrutura que pode ser do tipo cristalina, do tipo sedimentar ou do tipo de dobramento. Da declividade da vertente, quanto mais íngreme, maior é o processo, né? Maior a tendência ao processo de movimento de massa, quanto menos íngreme, menor é esse processo. O regime de chuvas, quanto maior a possibilidade de ocorrência de movimentos de massa, da perda de vegetação, é o que a gente vai observar já já, e da atividade antrópica, né? A ação humana no processo de desmatamento também influencia diretamente no movimento de massa, certo? Essa questão ela teve um índice de acerto baixo, mas não é uma questão muito complicada, a gente vai ver por quê. Quando a gente fala em agentes externos, galera, e aí eu trago essa imagem de uma outra questão do Enem mais antiga, quando a gente pensa em agentes externos, em movimentos de massa, a gente precisa ficar atento ao seguinte. Em áreas de encosta, todos aqueles fatores citados no texto eles são importantes. A estrutura geológica, né, o tipo de solo, a declividade do relevo, o índice de chuva. Mas a gente precisa ficar muito atento, né, especialmente quando a gente fala de Enem, as questões, o tipo de questão que cai, em relação à cobertura vegetal. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente tem ali ó, o nível de água, né, naquela linha pontilhada ali abaixo. A gente tem a presença de sulcos ou ravinas, que são resultado do processo erosivo. São essas pequenas canaletas, tá vendo? Essas linhas que circulam o relevo, né? Que circundam o relevo. Zona temporariamente encharcada, acúmulo de água e ocorrência especialmente das chuvas, né? A formação de bossoroca, também chamada de vossoroca. O que é isso? É quando o relevo de fato cede, né? O processo erosivo ele é tão intenso, a formação de sulcos e ravinas, o encharcamento desse solo é tão intenso que faz com que esse solo acabe cedendo. Isso pode ocorrer especialmente pelo processo de erosão pluvial, né? Mas também por erosão fluvial, pela ação do rio. Erosão pluvial, ação da chuva. Então a gente nota o seguinte, galera. Esse relevo, essa encosta, ela apresenta aí baixa concentração de cobertura vegetal. Então, encostas sem a presença de cobertura vegetal ou com pouca presença de cobertura vegetal estão mais suscetíveis a escoamento, a deslizamento de massa e menos suscetíveis à infiltração. O ideal é que essa água ela infiltre pelo solo e a possibilidade de deslizamento de massa vai ser menor. Então, o processo erosivo tende a ser também menor, tá? Isso se há
uma infiltração significativa. Se a infiltração não é significativa, se o escoamento superficial é maior, a erosão também será maior. Então, a gente precisa fazer a seguinte associação. Maior escoamento superficial, maior erosão, é diretamente proporcional. Maior infiltração, menor erosão. Se a infiltração é maior, o escoamento superficial vai ser menor, né? O deslizamento de massa tende a ser menor. Perfeito? Lembrando que bossoroca ou vossoroca é uma forma de relevo aí, resultante do processo erosivo, especialmente a erosão pluvial, mas também pode ocorrer com erosão fluvial. Perfeito? Então, galera, ficou mole pra gente. Agora tá tranquilo resolver a questão. Porque ele fala o seguinte, ó, em relação ao processo descrito, né, o movimento de massa e os seus condicionantes ali, sua ocorrência é minimizada, né, diminuída, esse deslizamento de massa, esse movimento de massa, em locais onde há exposição do solo. A gente viu que não. Se o solo está exposto, está desnudo, o deslizamento é maior, a erosão é maior, a infiltração é menor. Drenagem eficiente. O que é essa drenagem eficiente? É justamente o processo de percolação dessa água pelo solo, a infiltração no solo e o abastecimento ali do lençol freático, né? A água em subsuperfície. Então, se a drenagem é mais eficiente, essa água infiltra e essa água vai escoar menos sobre o solo, gerando menor movimento de massa, tá certo? Rocha matriz resistente. Galera, se a rocha matriz é resistente, a capacidade de penetração dessa água tende a ser menor. Ela vai encontrar mais dificuldade para penetrar nesse solo. Agricultura mecanizada torna o solo, obviamente, mais desnudo pelo desmatamento, dificulta também o processo de infiltração e favorece o deslizamento de terra. Média pluviométrica elevada também vai favorecer, obviamente, maior deslocamento de massa, como foi colocado no texto. Ou seja, o nosso gabarito mole, mole, fácil, fácil, essa questão teve um índice de acerto bem baixo, né? E você vê que ela não era esse bicho de 7 cabeças. Beleza? Então, faz o seguinte, coloca seu comentário aí, coloca o que você achou da questão, se você teve alguma dúvida, e eu já te espero na questão sobre atualidades. Beleza? Não sai daí, não. Salve, galera! Vamos para a questão de atualidade? Mas antes, não esquece. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o conteúdo diário, beleza? Já fez tudo isso? Então, vamos embora. Vamos falar um pouquinho sobre geopolítica. Essa questão, galera, vai falar novamente sobre geopolítica, agora falando um pouco de China, tá certo? O tema geopolítica, a gente já viu outras vezes aqui, ele apareceu aí nos últimos 5 anos em 10 das 90 questões. Isso corresponde a 11,1% dessas questões, perfeito? Esse caderno também é o caderno de 2015, ainda não saímos de 2015 não. Questão 7, caderno azul, que é o nosso caderno base, 2015, beleza? Vamos à questão. O principal articulador do atual modelo econômico chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico, que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Ele é, ao contrário do que diz o articulador, um instrumento do capitalismo e é inerente à sua estrutura como modo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Então ele faz uma analogia, uma associação entre mercado e capitalismo, não é verdade? Isso dentro do contexto da China. E por que é tão particular a discussão sobre mercado e capitalismo dentro da China? Vamos lembrar. A gente está falando de geopolítica da China, né? E vamos lembrar que essa China apresenta um modelo que é um modelo bastante diferenciado no mundo, né? A gente não pode dizer único, porque esse modelo também é compartilhado com o Vietnã. A gente diz que a China vive um país, 2 sistemas. Em que se baseia nisso? A gente tem exemplos como, por exemplo, as cidades de Hong Kong e Macau, que foram cidades que, durante muito tempo, ficaram sob controle de países europeus
no caso de Hong Kong, controle do Reino Unido, no caso de Macau, controle português, e que foram devolvidos aí nos anos 90 com a prerrogativa de não mudança da sua estrutura política. Então, tanto Hong Kong quanto Macau são cidades que pertencem, regiões administrativas, melhor dizendo, zonas administrativas que pertencem à China, mas que apresentam autonomia no seu processo, por exemplo, político, né, de escolha dos seus governantes, e também na regulação de sua atividade econômica. Né? Daí a ideia, um país, dois sistemas, o sistema socialista e o sistema capitalista. Aí essa particularidade do modelo chinês dá-se o nome, né, usualmente, de socialismo de mercado. Então a gente encontra, né, dentro da China particularidades relacionadas ao sistema socialista, né, e é comum, não é correto, né, nem sempre correto, mas é comum uma analogia entre o socialismo em função da presença de um partido único, em função de um regime ditatorial existente na China, né, desse partido único, né, e uma analogia ao capitalismo em função das atividades relacionadas ao mercado. Né? A gente não pode esquecer que a China viveu, nos seus anos 80, uma política de portas abertas e um processo de modernização de sua economia, abrindo-se ao capitalismo. Na verdade, a China abre-se ao capitalismo, economicamente falando, a partir dos anos 80. Então você tem a reformulação de sua atividade econômica, né? A produção voltada essencialmente para o mercado externo, no modelo de plataforma de exportação, com a participação ativa, direta do Estado, né? A abertura de zonas econômicas especiais abertas ao capitalismo industrial em seu litoral. Então, a China passa por um processo de reformulação econômica nos anos 80 que marca justamente a adaptação desse modelo socialista, vigente desde a formação da República Popular em 1949, né, com Mao Tse-tung, até o processo de reformulação de sua economia nos anos 80. Perfeito? Então, pensar em China é pensar nesse modelo altamente particular, aí, bastante diferenciado no mundo. Tudo bem? O socialismo de mercado. Voltando para a questão, a gente observa o seguinte. No texto, as reformas econômicas ocorridas na China são colocadas como antagônicas à construção de um país socialista. Né? Um grande processo difícil, né, de entender como é que podem conviver ao mesmo tempo. Dois regimes tão antagônicos que, inclusive, quase ocasionaram aí, serviram como pano de fundo uma possível terceira guerra mundial no contexto da Guerra Fria. Como é que esses dois modelos eles conseguem conviver juntos dentro de um mesmo país, né? O modelo socialista e o modelo capitalista. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo, a qual o modelo econômico chinês atual se contrapõe, é a desestatização da economia? Não, galera. Falei para vocês durante a explicação que a presença do governo chinês na economia é bastante forte. A gente observa isso, por exemplo, na formação das chamadas joint ventures. São empresas de capital misto, capital privado e capital estatal. Então o Estado não abandona a posição bastante relevante na economia. Instalação de um partido único, isso permanece. A presença do Partido Comunista Chinês. Né? A China vive uma ditadura do Partido Único Chinês. Tudo bem? Manutenção da livre concorrência. Isso não né? Quer dizer, não é uma característica fundamental do socialismo. Né? A livre concorrência é uma característica do capitalismo. Entende? Ele quer, na verdade, aquela que remete à característica do socialismo que gera toda essa problemática antagônica. Formação de sindicatos trabalhistas, isso também não é um problema, né? Quer dizer, o modelo econômico capitalista ele não se contrapõe à formação de sindicatos. Na verdade, os sindicatos eles perdem bastante força, mas eles não deixam de existir dentro de um modelo capitalista. Agora, dentro do capitalismo existem classes sociais e isso é uma problemática, é uma questão que deve ser abolida dentro de um modelo socialista. A não existência de classes sociais, né? Não há, por exemplo, diferenciação de salários, diferentes áreas e cargos, né?
Então as classes sociais devem ser abolidas pelo modelo socialista e a China convive com essa realidade, especialmente nas suas áreas urbanas. Quanto mais próximo das áreas urbanas, maior a desigualdade social. Perfeito? Galera, ficou claro isso? Então eu espero você no outro vídeo. Deixe o seu comentário para a gente poder interagir aí sobre a questão. Valeu? Um beijo grande e até a próxima.